Vamos aqui resolver algumas questões para ajudar você que está se preparando para a Polícia Penal do Rio Grande do Norte. Essa matéria, só está aqui no edital, que as bancas estão agora costumando cobrar como administração pública. Esse tópico aqui, deixa eu marcar aqui, porque toda vez que vai escrever a primeira vez está ficando um pouco lento. Aqui, administração pública, que aqui vai ter de assunto que as bancas agora estão cobrando, que vai ser de ADM geral e de direito administrativo. Então, as bancas estão unificando essas duas matérias em uma só e chamando-a de administração pública. Então, vamos aqui resolver hoje 10 questõezinhas daquele jeito bisurada a respeito desse assunto aqui, ó. Características básicas das organizações formais modernas, tipos de estrutura organizacional, naturezas, finalidades e critérios de departamentalização. Tudo isso aqui, um principal vai ter isso aqui, ó. Tipo de estruturas e a departamentalização. Hoje nossa aula vai ser voltada aos tipos de estruturas. Aula 01 vai ser voltada ao tipo de estruturas. Então vamos aqui, para a gente darmos início. Tipo de estrutura organizacional. As principais são essas quatro aqui, ó. A linear, a funcional, a linha staff e a matricial. A linear vai ter como característica principal a autoridade vertical. Aqui não é comunicação direta. Depois que eu fui ver, depois de fazer o slide, estava errado. Nem conferi antes, mas quando eu fui ver já estava pronto. Aí nem corrigi porque já estava baixado aqui, ó. Então não é comunicação direta. Na verdade, isso aqui não é característica da linear. É comunicação, você vai riscar e vai botar, ó, formal. Comunicação formal. Aí a funcional, especialização por funções. Linear staff, vai combinar linear e funcional. E a matricial combina funcional e por projeto. Cuidado para não confundir essas duas aqui, ó. A linha staff, ela combina linear mais funcional. E a matricial, ela combina funcional e por projetos. Então, a gente tem aqui esse slide, vai ter esse início aqui para começar as questões. Temos também aqui as características de cada uma, vantagens e desvantagens. Mas a gente não vai se aprofundar muito nisso aqui não, porque para quem me conhece sabe que o bizu é as questões que a gente vai resolver. E vamos sempre estar tentando bisurar a questão o máximo possível. Para quem me conhece, a gente vai item por item, comenta aquele item que é importante, o que não for a gente deixa para lá, para poder a gente ganhar tempo e absorver o máximo de informação possível. Então vamos lá, sem mais delongas, quem já me conhece sabe que a gente é direto. Então vamos lá para a primeira questão. Característica da organização que? Linear. Acho que essa banquinha, quando ela fez a questão, ela esqueceu de botar o E aqui, ó. Ou se for o site que eu peguei a questão, não sei. Sei que faltou o I, né? É característica da organização linear. Linhas formais de comunicação. Acabei dando um spoiler lá, só com aquele quadro, por isso que é importante você fazer o seu resumo, para você bisurar, ó. Linhas formais de comunicação. Já temos a resposta, que é o item A. Linhas diretas, não. Por que não é linha direta? A linear é uma estrutura que é mais antiga, né? Você vai lembrar aqui da escala hierárquica da Polícia Militar. Tem o coronel, tenente-coronel, major, capitão, tenente, subtenente e assim por diante. Para um subtenente falar diretamente com o major, não tem, ó. Ele tem que passar por aqui, ó, os seus superiores até chegar lá. Não é direto aqui, chega e já fala com o major. Não pode. Então não é a linha direta de comunicação. Eu tenho que primeiro passar para o meu superior imediato. Descentralização das decisões, pelo contrário, são
É a centralização de decisões, o coronel que vai decidir aqui, ó, nessa linha que a gente fez de hierarquia. ênfase na especialização. Aqui, você vai lembrar que a gente marcou que é o quê? A funcional. Funcional tem ênfase na especialização. Separação entre órgãos operacionais, executivos e órgãos de apoio e suportes acessórios. Não, também. Não é característica, e sim é a linha formal. Tanto é que é a principal característica para você pegar agora de início da organização linear. Linhas formais de comunicação. Sem mais delongas, vamos para a questão número 2. No que diz respeito à estrutura organizacional, julgue o item a seguir. Só lembrando, na prova passada eu sempre gosto de repetir isso. Foi múltipla escolha. Porém, nada impede que seja certo ou errado. E agora, como não tem a banca definida ainda, a gente pode trabalhar com questão de outras bancas. Pode editar também, caso a sua banca não tenha questão referente ao assunto. Mas vamos aqui resolver a questão agora certo ou errado. O importante é aprender o conteúdo. Na estrutura linear, embora a autoridade seja linear, há existência de linhas diretas de comunicação. Existência de linhas o quê? Formais. Formais. E não diretas. Questão número 2, incorreto. Agora para a questão número 3. A departamentalização funcional é o organismo de atividades baseado no uso de habilidades, conhecimento e recursos similares. O uso da estrutura funcional tem como vantagem A. Já mudamos, ó. Essa questão aqui, ela cobrou a estrutura funcional. Estrutura funcional. Então vamos ver qual é a vantagem da estrutura funcional. Vamos botar aqui um pouquinho na teoria. Linear funcional. Vou botar aqui o zoom, ver se vai ficar bom de ver. A letra é pequena por conta do espaço. Dá para ler bacana, não tão... Ó. Maior especialização, aumento da eficiência, redução de custos, padronização das rotinas, maior controle das atividades, clareza na hierarquia, melhoria na capacitação técnica dos servidores, facilidade no treinamento, melhor desempenho em tarefas repetitivas, uso mais racional dos recursos. Então, temos aqui algumas vantagens da estrutura funcional e vamos voltar à questão para responder. Decisão concentrada no topo, aqui é qual? Ela mesma, linear. Forte especialização de habilidades, correto. Se eu fosse você, para você que está começando a estudar agora, está tendo o primeiro contato com essa matéria de administração geral, eu aconselho você a focar nisso aqui, ó, na estrutura funcional. Forte especialização. Responsabilidade parcial dos problemas, não. Cada um é responsável por sua atividade, então é integral. Resposta às mudanças externas, também não, porque ela é boa para ambiente estável. Estável. E ela sim, um ambiente interno. Coordenação interdepartamental, também não é característica, no caso, uma vantagem da estrutura funcional. Resposta da questão número 3, item B. Agora para a questão número 4. Em relação aos tipos de modelos organizacionais, assinale a alternativa que apresenta uma das vantagens da estrutura linear. Vamos novamente voltar aqui à teoria para você ver as vantagens da estrutura linear. Funcional, linear está assim. Estrutura simples e de fácil compreensão. Clara delimitação das responsabilidades. Facilidade de implementação. É bastante estável. É o tipo de organização indicada para pequenas empresas. Então, essas são as vantagens da estrutura
linear. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui o zoom, para ficar melhor de você ler, caso queira tirar um print aí. Então, vamos voltar aqui à questão para pegarmos a vantagem da estrutura linear. E isso. Favorecimento do espírito de cooperação e equipe. Não tem. Clara delimitação de responsabilidade e autoridade. Correto. É aqui, ó. Porque, como você tem uma linha de hierarquia, então você vai ter uma delimitação de responsabilidade e de autoridade. Cada um vai cuidar aqui do seu espaço. Então, o item B é a nossa resposta. Maior flexibilização e adaptação a empresas? Não, porque ela é rígida. Maior ponderação nos processos decisórios? Não é maior ponderação. Ponderar ela quer dizer que as pessoas vão poder entrar em conformidade para decidir. Não. Decide quem está no topo. Não é uma vantagem da linear. Resposta da 4 também, item B. Agora para 5. A configuração operacional, linha staff, representa a junção de dois tipos diferentes de estrutura, com vista a maximizar as vantagens e reduzir as desvantagens de cada estrutura singular. É uma característica desse tipo de configuração operacional, linha staff. Quando a gente viu antes a linha staff, deixa eu botar aqui na teoria, diminuir aqui um pouco do zoom e botar na teoria. Característica da linha staff, deixa eu botar aqui para vocês na tela. Ela vai combinar a estrutura linear e a funcional. Então, ela tem autoridade de linha, autoridade funcional, que é a assessoria, especialistas apoiando gestores, vai ter separação entre comando e consultoria, hierarquia definida, assessoria técnica sem poder de mando, canal de comunicação vertical, centralização moderada, suporte técnico às decisões. Então, essas são as características da estrutura linha staff. Agora voltar à questão. Então, vamos lá para a característica. Possui uma assessoria especializada para temas específicos, apesar de manter a hierarquia. Já temos aqui a resposta do item da questão 5, que é o item A. Por que é o item A? Possui uma assessoria especializada para cada tema específico. Sim, porque ela não vai juntar funcional, que é a especialização, mais linear. Então ela vai ter, ó, uma assessoria, como a gente viu lá na teoria, que vai ter assessoria especializada para tema específico, que aqui vai ser a funcional, né, a especializada. Apesar de manter a hierarquia, sim, porque ela não é linear. E uma característica linear nessa ter uma hierarquia rígida. Então ela vai juntar especialização mais hierarquia. Questão 5, item A. B. Conta com menor coordenação entre atividades primárias e secundárias? Não. Aliar o ganho da especialização ao aumento da obsolência técnica. Quem que vai querer ter aumento de obsolência? Vai ficar uma estrutura lenta. Compensar qualquer perda da cooperação interdepartamental, com maior flexibilidade de resultado, também não tem nada a ver. Minimizar a visão macro da organização, também não tem nada a ver. Resposta é o item A mesmo. Agora para a questão número 6. De acordo com o conceito e com o tipo de estrutura organizacional, julgo o item a seguir. Na organização linha staff, ela vai fazer o quê? Linear mais funcional. As atividades de staff são responsáveis pela consultoria e pela assessoria e de monitoração. Aqui não vou nem explicar. Ela está correta e você vai anotar no caderno aí, é só tirar o print, que a staff, as atividades de staff, são responsáveis pela consultoria,
pela assessoria e de monitoração. Quem vai fazer isso é quem? A staff. Cuidado que tem alguns bancos que gostam de trocar, dizendo que é a linha, mas não, é a staff. Resposta 6, correto. Vamos para a questão número 7. Quem me conhece há um tempo já sabe que eu sou bastante direto. A questão não tem que explicar muito, não enfeite o pavão, passa para a próxima. A estrutura organizacional é fundamental para definir as responsabilidades e a hierarquia dentro de uma instituição. Os tipos mais comuns de estrutura organizacionais encontramos quem? A funcional, a divisional e a matricial. Em relação à estrutura matricial, é correto afirmar que matricial, vamos lá para a teoria, para a gente ver as suas características. E a matricial. Característica: dupla autoridade. E vai ter um gerente para funcional e um gerente para o projeto. No mínimo, né? Aqui. Dupla subordinação. Tá aqui, ó. Times multidisciplinares. Projetos simultâneos. Compartilhamento de recursos. Flexibilidade organizacional. Comunicação horizontal intensa. Aqui já perde mais um pouco da hierarquia. Responsabilidade compartilhada. Coordenação entre áreas e projetos. Estrutura híbrida. Vamos agora voltar à questão. Espera aí, acabei esquecendo de botar aqui a teoria, pronto. Já li, você tira o print ou copia. Agora voltar à questão. É utilizado em organizações com produtos e mercados homogêneos? Não. Permite maior flexibilidade, pois combina departamentos funcionais com divisões por produto ou projeto. Já temos aqui a resposta. Tem uma maior flexibilidade, a gente vê na característica, porque ela combina departamentos funcionais com divisão por produtos ou projetos. No nosso resumo, a gente tem dizendo que ela combina funcional e projeto. Você pega e adiciona também aqui, ó, o produto. A nossa resposta é o item B. Elimina a necessidade de supervisão direta dos funcionários? Não. Funciona apenas em pequenas organizações e também não. Vamos para a questão número 8. A estrutura matricial é um tipo de estrutura organizacional que busca combinar as vantagens da estrutura funcional e da estrutura divisional. Mas em relação à estrutura funcional e à estrutura divisional, a estrutura matricial apresenta, respectivamente, as seguintes desvantagens. Então, em comparação à funcional e em comparação à divisional, a gente não viu ainda, pode estar vendo depois, a estrutura matricial apresenta, respectivamente, as seguintes desvantagens. Então vamos lá olhar. Maior dificuldade para a coordenação dos especialistas, redução de funções e maior necessidade de recursos. Menor eficiência operacional, maior dificuldade para a estabilização do resultado e eventuais problemas. Essa resposta aqui vai ser A. Menor capacidade de resposta ao mercado, maior dificuldade para a inovação. Maior grau de centralização das decisões, menor eficiência operacional. Maior risco operacional é a A mesmo. Ela vai ter uma maior dificuldade para a coordenação dos especialistas. Por quê? Porque ela vai ter pelo menos, no mínimo, dois gerentes, que é um da funcional, né? E um dos projetos ou produtos. Então vai ter a maior dificuldade de coordenação dos especialistas, porque ele vai ter que se reportar a no mínimo dois gerentes. E vai ter uma redução de funções e maior necessidade de recursos. Só em você ter pelo menos dois gerentes, você já sabe que vai gastar mais, né? Que um gerente é mais caro do que um funcionário normal, diga-se de passagem. Então você vai ter uma maior necessidade de recursos e vai ter dificuldade para a coordenação dos especialistas. Porque é aquele velho ditado, né? Não sei se você já escutou. É muito cacique para pouco índio. Então quer dizer o quê? Que é muita gente mandando e pouca gente executando.
Então vai ter uma maior dificuldade de coordenação. Então vamos aqui para a questão número 9. Aí que deu uma bugada. Voltou. Estrutura linear e de linha staff são tipos diferentes de estrutura organizacional. Essa aqui, Sebrasp, você fazendo na sua prova lá, a grande chance de você marcar o quê? Errado, né? Dizer que não é diferente, mas são sim diferentes. Vai ter a linear, que é a que a gente já explicou, e a linha staff, que é outro tipo, que é a junção de linear mais funcional. Então, a coisa aqui sumiu, ó. Peraí. Pronto. Vou pegar aqui a borrachazinha. Vou apagar tudo. Apagar toda a tinta. E pronto, então. A linear e a linha staff são tipos diferentes. Não é a mesma coisa. Então, a resposta está o quê? Correta. Agora para a questão de número 10. Para finalizar, nosso primeiro bloco. Foi até rápido. Achei que ia demorar mais, mas foi ligeirinho. Estrutura matricial é um tipo de estrutura organizacional, na qual cada funcionário pode estar subordinado a, ó, matricial, vamos aqui de novo, vai fazer o quê? Vai juntar a funcional mais projetos ou produtos. E como a gente já viu antes, vai ter um gerente por funcional, no mínimo, né? Eu falo no mínimo, mas na teoria, assim, é explicado um mesmo. É porque não gosto de generalizar, que é uma questão que vem abordando um pouco diferente, você acaba se perdendo por conta da generalização. E a caneta aqui sumiu, ó, peraí. Mais um gerente por projeto. Então, somente um gerente matricial? Não. Mais de um gerente funcional? Não. Dois gerentes de divisão? Não. Um gerente funcional, viu? E um gerente de projeto. Então a resposta é o item Q, D. Decora que é só um mesmo. Embora eu esteja um pouco me contradizendo, mas decora que é um. Um gerente funcional e um gerente de projeto. Então a 10 é item D. Finalizamos por aqui esse primeiro bloco. Vamos bater todo o edital aqui da Polícia Penal do Rio Grande do Norte, nessa parte de administração pública. Vamos ver tanto a parte de administração geral como de direito administrativo nas aulas futuras.